Fala galera, eu sou o professor Cleiton Batista e sejam muito bem-vindos ao canal Educação Física em Pauta. Antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Além disso, eu gostaria de agradecer a todos porque alcançamos a primeira meta do canal, que era chegar a 1000 inscritos. Então, muito obrigado a todos vocês que já acompanham o nosso canal. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever também e conhecer as nossas outras videoaulas. Agora, vamos para o vídeo. Galera, na videoaula de hoje, nós vamos aprender sobre uma das lutas mais incríveis da atualidade, que é o Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu brasileiro. Estas nomenclaturas diferentes têm relação direta com a história dessa luta, que você vai entender nessa videoaula. Mas, para padronizar, vamos utilizar o nome Jiu-Jitsu. Como já falamos na videoaula sobre a história das lutas, é muito difícil mostrar o local exato que surgiu uma luta. Assim, existem diversas vertentes que indicam as raízes do Jiu-Jitsu na Índia, na China e em outros contextos. Aqui, nós falaremos da história dessa luta a partir do Japão, que foi quando ela começa a ter grande visibilidade. O Jiu-Jitsu brasileiro é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar o oponente ao chão e dominá-lo. Literalmente, Ju em japonês significa suavidade, brandura, e Jitsu ou Jutsu significa arte, técnica. Daí o seu significado literal de Jiu-Jitsu ser arte suave. Esse esporte é considerado por muitos como o pai do judô, karatê, kung fu e diversas outras lutas orientais. O Jiu-Jitsu ganhou muito destaque no século XVI, no Japão, na época dos senhores feudais. A finalidade de sua criação se deu pelo fato de que no campo de batalha ou durante qualquer enfrentamento, um samurai poderia acabar sem as suas espadas ou as suas lanças, necessitando então de um método de defesa sem armas. Como os golpes traumáticos, como socos e chutes, não eram eficazes nesse ambiente, já que os samurais utilizavam armaduras, as quedas e torções começaram a ganhar espaço pela sua eficiência. O Jiu-Jitsu, assim, nascia de sua contraposição ao Kenjitsu e outras artes ditas rígidas, em que os combatentes portavam espadas ou outras armas. Agora, nesse momento, você deve estar se perguntando: se essa luta começa no Oriente, por que as pessoas falam que o Jiu-Jitsu é brasileiro? Continua comigo que você vai saber agora. A arte marcial ganhou novos rumos quando um grupo de japoneses decidiu ganhar o mundo e provar a eficiência de seus estrangulamentos e chaves de braço contra os oponentes de todos os tamanhos e estilos. Dentre esses japoneses estava Mitsui Maeda, um filho de lutador de sumô nascido no povoado de Funazawa, cidade de Hirosaki, Aomori, no Japão. Esse grupo viajou ao redor do mundo, passando por diversos países da Europa e América, com o objetivo de divulgar aquela grande arte marcial, desafiando os lutadores locais. No início do século XX, entre 1910 e 1915, esse grupo de japoneses chega ao norte do Brasil, mais precisamente na cidade de Belém, capital do Pará. Maeda e seu grupo colecionaria histórias saborosas em terras brasileiras. Após rodar pelo país, o faixa preta de Jiu-Jitsu se estabeleceu em Belém do Pará. Nessa época, seus principais adversários no Brasil eram os capoeiristas. As histórias apontam que nem os melhores conseguiam vencer Maeda, que ficou conhecido como Conde Koma. Conde Koma, como se tornou tradição entre os professores de Jiu-Jitsu, também lançava desafio para lutadores de boxe. Foi Koma ainda que promoveu o primeiro campeonato de Jiu-Jitsu no país.
Na verdade, um festival de lutas e desafios para promover o esporte ainda desconhecido. Essas façanhas o tornaram famoso e muito respeitado no mundo das lutas e atraíram diversas pessoas interessadas em aprender essa nova arte. E foi assim que Conde Coma conheceu Gastão Gracie. Gastão ficou tão encantado com essa arte que levou seu filho mais velho, Carlos Gracie, para aprender. E foi assim que a família Gracie teve seu primeiro contato com a arte do jiu-jitsu. Em suas aulas, ensinava a Carlos e a outros brasileiros os conceitos de sua arte. Em pé ou no chão, a força do oponente deveria ser a arma para a vitória. Para se aproximar do adversário, o uso de chutes baixos e cotoveladas deveriam ser os artifícios antes de levá-lo para o chão. Aluno fiel, Carlos Gracie abraçou de vez o jiu-jitsu e incentivou nos irmãos o amor pela arte. Com aproximadamente 19 anos, Carlos se muda para o Rio de Janeiro com sua família e começou a difundir essa arte marcial por todo o território brasileiro. Carlos e seus irmãos abriram, na década de 1920, a primeira academia de jiu-jitsu da família Gracie. Nos jornais, o anúncio era uma obra-prima do marketing. Se você quer ter um braço quebrado, procure a Academia Gracie. Os lutadores da família Gracie tinham um porte físico franzino e acabaram por se aperfeiçoarem e desenvolverem técnicas sofisticadas e específicas de luta no solo. Com esse estilo de luta, ganhavam de adversários de todos os pesos e tamanhos. Esses feitos tornaram a família Gracie e seu estilo de luta rapidamente conhecidos. Essas mudanças foram tão significativas que é por isso que atualmente conhecemos essa arte marcial como jiu-jitsu brasileiro. Uma frase clássica de Carlos Gracie nos ajuda a entender essa mudança: a graça da técnica contra o feio da força. Hélio Gracie, o mais novo e franzino dos irmãos, tornou-se o destaque entre eles pelas inovações técnicas que promoveu como instrutor e pelo espírito indomável que não combinava com o seu porte. Em consonância com as táticas de Conde Coma, os Gracies continuaram no Rio de Janeiro os desafios aos capoeiristas, estivadores e valentões de todas as origens e tamanhos. Se em pé tais lutadores botavam medo, no chão eles viravam presa fácil para a família Gracie. As vitórias da família em lutas sem regras foram se acumulando e virando lendas e manchetes nas primeiras páginas. Além dos desafios, os campeonatos entre praticantes com regras exclusivas do jiu-jitsu se fortaleciam, abastecidos por dezenas de academias diferentes. A partir daí, o jiu-jitsu brasileiro continuou a sua expansão pelo Brasil todo. Nos anos 1990, a arte teve um novo boom. Lembra no início do vídeo quando falamos que Conde Coma e depois a família Gracie desafiava outros lutadores para poder divulgar o jiu-jitsu? Rorion Gracie, filho de Hélio Gracie, teve a ideia de transformar isso em um grande evento. E foi assim que surgiu o UFC, o Ultimate Fighting Championship. Sim, exatamente isso. O UFC foi criado por brasileiros e lutadores de jiu-jitsu. Nas primeiras competições, existiam poucas regras. As lutas aconteciam no mesmo dia, não havia divisão por peso e nem limite de tempo. Mesmo assim, para comprovar de vez a eficácia do jiu-jitsu, o escolhido para representar a arte foi Royce Gracie. Royce foi campeão do UFC 1, UFC 2 e UFC 4. No UFC 3 ele venceu a primeira luta, mas sofreu uma lesão e teve que abandonar a competição. A partir do ídolo, Royce Gracie e seus irmãos, o jiu-jitsu como arma de defesa pessoal estava consagrado. Em outra frente, Carlos Gracie Jr.,
seguiu a obra do pai na organização de campeonatos específicos e no fortalecimento da arte como um esporte regularizado. Estava criada assim, em 1994, a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, assim como a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. É importante destacar que essas duas instituições são filiadas ao Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje promove torneios para mais de 3.000 atletas de mais de 50 países, como o Campeonato Mundial, realizado anualmente desde 1996. Todo esse esforço e sucesso da família Gracie fez com que o jiu-jitsu brasileiro fosse o que é hoje, uma arte marcial amplamente divulgada e respeitada pelo mundo inteiro. E assim terminamos a nossa videoaula de hoje. É importante lembrar que este é um vídeo básico sobre o tema. Na próxima videoaula falaremos um pouco sobre as regras, o sistema de graduação e os movimentos básicos do jiu-jitsu. Não perca! Escreva nos comentários o que você achou dessa videoaula e qual tema você gostaria de ver aqui no canal. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima aula!